Caques, e a nova polêmica entre o presidente do Corinthians e o presidente do Flamengo por causa de Gabigol, que tá gerando um bate-boca absurdo. E o meu caráter eu prezo em todo sentido, falo sempre a verdade, me desminta, mas me desminta de uma outra forma. Me coloca na frente para ver se realmente não aconteceu. Você tá falando, eu acho que ele é que falou isso, eu acho que ele é que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque quem toma a decisão aqui no Flamengo não sou eu. Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes e no final eu quero saber a sua opinião. Novamente o assunto Gabigol no Corinthians virou noticiário e tá causando uma baita polêmica, quando o presidente do Corinthians, Augusto Melo, em entrevista nesta sexta-feira, resolveu botar a boca do trombone e expôs tudo o que rolou entre Corinthians e Gabigol, onde o presidente garante que Gabigol e Flamengo negociaram sim com o Corinthians e o atacante quase foi parar no timão. O presidente chegou até a dizer que não era mentiroso, se liga aí. Apenas tem uma coisa que eu não faço na minha vida é mentir, mesmo porque isso não existe. A nossa filosofia lá de trabalho é sempre olho no olho. Eu sei que o futebol às vezes tem algumas situações que é complicada, mas não foi a educação que eu tive na minha vida de mentir, e o meu caráter eu prezo em todo sentido. O que eu te falo sempre é a verdade, me desminta, mas me desminta de uma outra forma. Me coloca na frente para ver se realmente não aconteceu, existiu um projeto, colocamos um contrato, e de repente não tivemos resposta. Mas vocês falaram com o Flamengo ou com o Gabigol e os empresários dele ou com todo mundo? Foi falado com o Flamengo, tenho autonomia, porque eu sou muito ético, Renato. Eu vou direto, quando eu quero um atleta... Consultar não vai mudar nada, né? Consultei o Flamengo, não tem nada, claro. Se acertar lá tá tudo certo. Okay. O Flamengo me deu a liberdade, se consultar e ele aceitar, tá tudo certo. É que na última declaração aí nós conversamos. Eu vou falar português, claro que na última declaração do Brás, por isso que eu perguntei pro senhor, o senhor saiu, entre aspas, como o mentiroso da história. Então quem tá mentindo do lado é o Brás. O empresário do Gabigol também negou. Pois é, então pra resolver a história, quem tá mentindo no caso é o empresário do Gabigol e o homem forte do futebol do Flamengo, Marcos Braz. Então, é mercado, eu mandei uma proposta, funciona. Se ele não quer e tá tudo certo. Perfeito. Mas é um direito de todos. Então, no caso, né, para o torcedor, conversamos, negociamos, não rolou, ponto final. Eu mandei agora uma proposta. Falar que não fizeram nada, que nunca teve isso. Então é absurdo a falar história do Gabigol, ela terminou, ela continua sendo não, pra gente terminou. Terminou. E aquela história, Renato, como é que eu posso desistir de alguma coisa se eu não comecei? Eu vou falar, desistir. Mas peraí, nunca houve nada, por que você desistiu? Ao contrário, eu tô falando pra você, teve uma proposta, teve a liberdade de conversar com o atleta, conversamos com o empresário, como é que não conversou? Sabe, tem coisas que infelizmente a gente não pode falar, né? A gente tá aqui, claro. Amanhã é outra situação. É complicado, né? Eu sou olho no olho, eu falo o que tem que falar, jamais vou chegar aqui e falar uma mentira, porque eu sei que a verdade vai aparecer amanhã. Isso não existe. Por isso que eu sempre fui muito claro, eu tô falando uma coisa que é real e me prove que não é real. Após toda essa polêmica, o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, chegou a soltar uma nota desmentindo o presidente do Corinthians, onde dizia: não abrimos negociação com o Corinthians em momento algum. Desde sempre deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com a gente do Gabriel, sinto a necessidade de esclarecer. Mas isso foi o suficiente para o presidente Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, entrar na polêmica de vez e desmentir o presidente do Corinthians, e também dá uma alfinetada em Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, quando ele cita que estão negociando a renovação. Se liga aí no que falou Rodolfo Landim. Queria saber como é que tá essa negociação por enquanto com o Gabriel para renovação. Ela não está. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele então, como vocês mesmos já informaram, já vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é um jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo. E ao final do campeonato, ao final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Nenhuma avaliação. Perdão, mas o Júnior Pedroso, empresário dele, ele chegou a afirmar, inclusive para os nossos amigos aqui do GE, que houve um acordo verbal e que eles estavam esperando só redigir o contrato para que fosse assinado. Queria que você falasse sobre isso, se houve algum acordo verbal, como é que o Flamengo vê isso? Assim, eu desconheço, você tá falando, eu acho que ele é que falou isso, eu acho que ele é que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma a decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu.
Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. É óbvio que as conversas sempre existem de todos os jogadores, de todos os empresários com o departamento de futebol do Flamengo. Isso é um fato contínuo, que acontece ao longo do tempo, o tempo todo. Mas todas as negociações elas terminam retratadas em contratos assinados. E, que eu saiba, nunca chegou nada nem perto disso, entendeu? Assim, você pode ter tido conversas, sim, mas essas conversas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado, propostas para o outro e tudo isso. O que é importante dizer é o seguinte: o Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora, a torcida adora. A gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Eu digo para todo mundo o seguinte: o Gabriel tem 27 anos de idade, é um grande ídolo do Flamengo. O Gabriel, pela idade que tem, ele pode se transformar, na minha maneira de ver, no maior ídolo do Flamengo, de uma geração vencedora que o Flamengo teve, que pode continuar, e ele é o que tem maior condição de fazer isso, porque ele ainda tem vários anos de carreira pela frente, né? E o Flamengo se mantendo vencedor, ele vai poder estar sempre nesse plantel. Quem aproveitou para dar uma alfinetada no Corinthians foi o Mauro César, que chegou a dizer: já que o Corinthians está com tanto dinheiro assim, por que não paga suas dívidas? Se liga aí no que falou Mauro César. Então já pode pagar o estádio, pode pagar o Fausto Vera, pode pagar o menino lá do Talheres, né? Rodrigo Garro também, parece que o Talheres está reclamando, quer receber para liberar, pode pagar também. É só fazer as transferências internacionais, nacionais, Pix, depósito bancário internacional, SWIFT, né, tem aquela coisa toda, né? Não tem problema nenhum. Rapidamente, então, teremos aí todos os credores do Corinthians felizes. A Caixa Econômica, os executivos da Caixa vão passar um fim de semana maravilhoso, né? Porque hoje é sexta-feira, Vanderlei. Então, assim, com essa notícia, o camarada pensa: não tenho mais que me preocupar, o dinheiro vai entrar na Caixa, literalmente, pagando o empréstimo do estádio, o estádio que vai fazer 10 anos, agora 2024, sua inauguração, aquela partida com o Figueirense, né? Então, imagino que em breve teremos o Corinthians no grupo dos times saudáveis financeiramente, sem dívidas colossais e impagáveis, entre aspas, claro, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Atlético Paranaense, também, né? Algumas outras equipes aí, que menores um pouco, que também têm saúde financeira, Fortaleza, que é exemplar. Isso é muito bom, é muito bom. Acho que é a grande notícia, né? Mas como disse o Vanderlei, né? A gente imagina que se entra tanto dinheiro, esse dinheiro vai ser utilizado para pagar dívidas, que são o problema do Corinthians, é a âncora do Corinthians, né? As dívidas impedem que o Corinthians possa montar times mais fortes e tudo mais. E essas dívidas foram contraídas em parte também em momentos da história recente do clube, nos quais o Corinthians tinha times que não podia pagar e acumulava dívidas, né? A ponto de perder um time inteiro, quase campeão brasileiro, que foram jogadores que foram saindo, porque havia ali acertos financeiros que não pendentes. Só para a China foi uma turma, né, depois do título de 2015. Então, é isso. Agora, essas contas também são um pouco fantasiosas. Se você olhar, o valor que é colocado não é pelo ano. O acordo com a Brax, né, é um valor por X anos. Isso. Aí você põe ali um pacote. O valor do patrocínio Master é por tantos anos. Aí você tem que colocar a conta por ano. Então tem uma tortura dos números aí também. O valor cheio. Agora, como falei no início desse vídeo, que queria saber a sua opinião é o seguinte: quero saber quem tá mentindo nessa história toda, presidente do Corinthians, ou do Flamengo, ou até mesmo Júnior Pedroso, empresário de Gabigol. Quero muito saber a sua opinião. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixa bastante like nesse vídeo. Até mais, falou, cara.